Bom dia, boa noite. Hoje a proposta é conversar um pouco sobre o corpo. O corpo como referência da existência humana, da nossa existência, da minha existência e da existência de cada um. Porque o que eu penso, o que nós pensamos, está o tempo todo burilando, está o tempo todo criando possibilidades. Mas as possibilidades, o que eu quero chamar aqui é para reflexão sobre essa condição de que esse corpo, ele é o único porta-voz do que pensa. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós sonhamos, o que nós deixamos de sonhar, o que nós temos de medo, o que nós temos de desejo, o que nós temos de raiva, o que nós temos de sensações e sentimentos e emoções, está aqui, está nesse corpo. Então eu quero que a gente possa refletir sobre isso. Quero chamar para reflexão sobre isso, porque é um momento, eu acho que isso não é de hoje, né? Que as pessoas esquecem do corpo. Tudo é o pensamento, tudo é o que se pensa. Então, que a gente possa despertar a atenção pelo corpo. E aí, vamos pensar na respiração. Poder encher esse pulmão, esvaziar, uma, duas, várias vezes, prestando atenção. Isso é a consciência. É estar presente, estar no aqui e agora. Porque qualquer outra possibilidade de trabalho que nós formos fazer, nós precisamos desse corpo. E todas as reflexões que nós formos fazendo daqui para frente, passa por esse corpo. Passa por essa condição de consciência desse corpo. Então, estou falando hoje sobre o corpo justamente por isso, porque é a condição mínima que nós temos para refletir sobre qualquer tema, para refletirmos sobre qualquer assunto, é ter a consciência do corpo. Ter a consciência de que você está dentro de um corpo e ele te coloca limites, ele te coloca dentro de uma situação limitante, porque o corpo, ele não voa sozinho. Ele tem um ritmo, ele tem um tempo, ele tem uma condição. E você tem que respeitar essa condição desse corpo. E respeitando a condição dele, você pode expandir. Você pode ir além do que te colocam de valores e crenças pré-determinantes. Você pode extrapolar, mas você precisa respeitar os limites do corpo. Então, o corpo, ele te dá a condição de alegria e de tristeza, ele te dá a condição de realização. Eu falava no vídeo anterior, na gravação anterior, sobre a questão do xamanismo, ou seja, o chamado, né? O corpo, se você chama, a consciência diz, você vai ou não. Quando eu chamo para uma determinada tarefa, eu convoco o corpo a realizá-lo ou não. E o corpo, a partir da consciência que está aqui, integrada com esse corpo, dá a condição do ser de existir. Porque a única prova de existência que eu tenho de mim mesmo é esse corpo. Que outra prova eu tenho de que eu existo? Que outra prova eu tenho quando eu pego uma tela dessa aqui, eu pinto uma tela dessa, ela vai para o mundo. Mas quem fez? Foi a minha consciência, foi o meu mental? O mental, ele participou desse processo, ele ajudou a criar, mas é a minha experiência vivenciada com o pincel, com a tinta, com o tecido, com o ambiente, com as pessoas que estavam no local, com o cheiro, com o aroma que estava no local, que me deu condição de fazer, mas a partir desse corpo. Esse corpo é que sentiu o aroma, esse corpo é que percebeu a intensidade da luz que está aqui, esse corpo é que realmente participa desse processo. Então, que nós tenhamos a consciência de existência desse corpo. E o principal fator de existência são os órgãos dos sentidos, são as sensações. É a respiração, sensação de frio, calor, quente, enfim, são todos os sentidos que aroma bom, né? Que som legal, enfim, isso nos dá a condição de percepção do corpo. E ter essa percepção
Estar despertos, atento para essa percepção é fundamental para qualquer atividade, para qualquer chamado. E eu falo de chamado, vou vincular isso ao xamanismo. Chamado, se sentir chamado para alguma coisa, se sentir com interesse, com a intenção de para tal. Precisa estar ciente desse corpo, ciente da existência sua dentro desse corpo e de como ele funciona. Eu estou ansioso, estou ofegante, ou estou relaxado e tranquilo. Posso aprender, através de várias técnicas, como dar a esse corpo uma condição de estar mais centrado, mais relaxado, mais tranquilo, ou de estar mais ofegante, mais desesperado. Então, a consciência é fundamental. E eu gostaria, então, de encerrar com essas possibilidades de reflexões, que possamos, então, pensar sobre isso, sobre como é que eu lido com esse corpo e com a minha existência dentro desse corpo, e como essa minha existência extrapola esse corpo e vai para o mundo. Como quem está vendo essa imagem, essa fala, está participando desse processo, está participando desse meu corpo. E isso é um processo universal. Muito obrigado.